Olá, hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o Henri, que é do País Basco da França, francês. Olá, Henri, tudo bom? Olá, Robson, como vai? Muito bem, e você? Tá bem. No meio do caos da crise brasileira, estou tentando acreditar que eu estou bem. Mas como comerciante, como homem de negócio, eu não estou bem, está tudo desmoronando. Claro. Um pouco de caos para quem sabe surgir uma nova ordem, né? Ela vai nascer desse caos. O Brasil foi escolhido, ou se escolheu para experimentar o caos. E acho que a estrutura de poder do Brasil, ela vai desmoronar para obrigar o ser brasileiro, que é formado de todos os povos do mundo, que é um circuito integrado, a pensar e projetar uma nova estrada evolutiva. Nossa, que maravilha! Como é que essa informação chegou para você? Ela chegou, veja bem, eu comecei a pensar o Brasil através de um estudo sobre a boca, sobre a biocibernética e do Mário Baldani, que tinha recebido as informações dos Maia do México e dos descendentes dos Maia, a boca como um computador. Então, através do estudo da boca, entendi que nós temos o positivo e o negativo, toda a estrutura na parte superior da boca e a compilação dos programas culturais e religiosos. A parte de baixo é a compilação das experiências vividas. Então, quando você mastiga, você passa as informações do imposto do vivido e no vivido no imposto. Em tese, você faz um fragmento de consciência que vai ser processado no odontoide, que seria o neutro. Aí, o que eu fiz? Aí, abri a boca. Aí eu coloquei o Ocidente, que é o negativo, não como negação, como estrutura, e o Oriente como positivo, como abstração. O Ocidente seria a parte superior e o Oriente a parte inferior. Exatamente. E aí eu coloquei o Brasil e comecei a entender que o Brasil, sendo um circuito integrado, aglutinando os povos do mundo inteiro, poderia ser o neutro, o campo de neutralidade. Aí, quando tive esta certeza, você nunca tive, mas esta, vamos dizer, fazia tanto lógica para mim, que eu entendi como inevitável. E aí comecei a entender que o Brasil ia ser o campo de neutralidade, mas para ser o campo de neutralidade, o seu destino é gigantesco a nível planetário, porque você vai aglutinar a essência do Oriente e do Ocidente, que vão chegar aqui na figura dos anticonformistas. Aí tende esta percepção. Eu escrevi, o meu segundo livro, eu escrevi que o Brasil não ia poder escapar, ia ter que desmoronar, ia ter que experimentar a relação do caos, o que está acontecendo. Veja bem, ainda nós não estamos na relação caótica. Estamos no início do caos. No início do caos. Isso vai durar até quanto tempo? Ou até quando? Veja bem, mais rápido o caos vem. Porque nós estamos experimentando, observando perante o mundo, um colapso civilizatório generalizado. Sim. Você tem um sistema, um modelo que está sem gás, que está sem força, que está sem porquê existir. Entendeu? Então, o Brasil, ele vai ser o país que vai detonar, explodir, primeiro, o caos. Aí, o Brasil vai ser obrigado a fazer as reformas. Mas quando reforma profunda, vai ter que transformar esse território num território amigável ao desenvolvimento harmonioso do ser humano. Não pode ser esta selvageria. Olha, o político pega o poder para se lambuzar, o prefeito pega a cidade para ser o dono da cidade. Entendeu? O vereador não trabalha para nós, trabalha para eles. Então é um angu. Curto e grosso é uma merda. Entendeu? Não, é uma merda. Verdade, então, o caos vai ser... ele vai liberar, como ele vai destruir a estrutura de poder, ele vai liberar o saber das energias. Entendeu? Tem uma energia
Mas nós não se conectamos porque nós estamos presos em referencial cultural e religioso que determina que nós temos que ser assim, assado e mal cozido. Você está escrevendo esse livro ou você já escreveu? Não, este livro, escrevi um livro sobre o Brasil depois da crise. Agora vou colocar este segundo livro e o primeiro livro sobre a boca. Eles vão entrar, já tem um livro no Amazon. Ah, que legal. Me conta como é que você chegou a se tornar um escritor. Veja bem, quando minha avó, ela tinha um caminhão de livros, 800, 1000 livros. E aí eu fui educado na casa de minha avó. Ela me tirou dos meus pais. Meus pais trabalhavam, o pai bebia, e aí vai, entendeu? Claro. Então ela viu o risco, ela me tirou. E aí comecei a mergulhar nesse livro. Tanto que há 12 anos lia Nietzsche, Zaratustra de Nietzsche. Uau. Mas na escola não valia um peido de coelho. Não valia nada. Não valia nada. Nada. Robson, sabe? Nada. Entendeu? Era quase que um peixe fora do aquário. O que você falava não fazia sentido para eles. E a recíproca também era verdadeira. Não, é porque já tinha acordado, já tinha começado a acordar. Este mundo que considerava ordinário era uma violência para mim. Claro. Entendeu? E aí, veja bem, aí comecei a escrever poesia. Aí, de medo que meus pais descubram minha poesia, porque meus pais tinham tentado me internar no asilo de louco. Aí eu queimava, mastigava, jogava. Aí depois eu cresci, entrei na cozinha, passei o diploma de chefe e esqueci a escrita. E aí, quando fui iniciado por Mário Baldaano sobre a biocibernética, antes de morrer ele me pediu: Henri, você entendeu o lado filosófico da biocibernética? Você não está preocupado em ganhar dinheiro, que nem o dentista que conhece a biocibernética que vai prometer milagre. Vou te pedir uma coisa: escreve livro de sujeitos sobre a biocibernética. Então, escrevi. E aí isso me levou a entender a riqueza do Brasil, entendendo a riqueza do ser humano. Entendeu? Esta geometria. Na verdade, a biocibernética, o entendimento da boca, ela me permitiu entender o movimento do planeta, o movimento da humanidade. Uau, que coisa maravilhosa! Sim. É de uma forma simples. Não penso que não é simples. É simples. Claro. É simples, entendeu? É binário, sim, não. Aí, mas isso te permite se trabalhar. Entendeu? Se trabalhar. Aí me trabalhei. Como eu sempre fui um sufi, da filosofia sufi, claro. Viager, porque isso abria a porta para mim, para o universo da não-consciência. Porque nós estamos na consciência. Todo mundo tem consciente, está consciente. E Adolf Hitler também estava consciente. Matou 10 milhões de gente com consciência. O pai que eu sou tem consciência, o chefe que eu sou tem consciência, o escritor, mas são consciências construídas com referencial cultural e religioso. Não é uma consciência que ela expande, que vem de dentro. Isso. É uma consciência projetada, uma consciência estruturada. Verdade. Agora, veja bem, se você vai no mundo da não-consciência, você vai ter que estruturar a impecabilidade, vai ter que se trabalhar, vai ter que intensificar seu nível de percepção. Você não vai poder ficar a uma consciência rasa. Vai ter que ir muito além. Entendeu? Então, posso dizer que a biocibernética, ela me mostrou outro universo, um potencial tremendo do ser humano. Mas precisava dos instrumentos. Então, de repente, a gente poderia dizer que, para você, o surf te deu essa estrutura básica e a bioenergética te deu aquela chispa de, conheci, vi, expandi. O mundo sufi, a filosofia sufi, ela me deu a certeza que existe alguma coisa. Através da biocibernética, recebi os instrumentos para poder estruturar
essa abstração sufir, vamos dizer. Me fala um pouco, você é chefe, trabalha com gastronomia, também é escritor. Como é que você surfa nessas duas profissões e qual a correlação que uma retroalimenta a outra? Veja bem, os alimentos, eles têm uma hierarquia de proteína. Certo. Por exemplo, tem um boi, eu faço um molho base de carne. Tá. 11 dias em cima do fogo, dia e noite. Uau! Você estrutura o poder. É o político que comprou na fazenda, poder. Okay. Poder ordinário. Okay. Então, agora, o peixe, a proteína do peixe, o peixe te dá a individualidade. Então, é 18 minutos. Começa a ferver 18 minutos com os ossos, cebola, alho, tomate, enfim, tudo o que precisa. Se faz mais de 18 minutos, tira a acidez dos ossos e estraga sua base. Uau! Isso é uma culinária com consciência? Não. Isso não é culinária, isso. Porque se você começa a cozinhar baseado nesse, você morre de fome. Claro. Entendeu? Mas o molho base que eu faço, ele tem 11 dias. Mas é uma comida extremamente cara. Claro. Que com uma crise dessa, o meu negócio vai explodir. Entendeu? Eu estou sentindo que vai explodir. Não tem mais como. Acabou. Entendeu? Acabou. Já fiz 40 anos fazendo comida. Ou de repente posso dar palestra, posso dar sobre os livros, posso fazer. Claro. Entendeu? Me fala como é que você se tornou um escritor. Sempre tive vontade. Que lá atrás você fazia poesia, mas não era muito permitido na família. Aí como é que nasceu aquele escritor? No Brasil. Ah, que legal. No Brasil, quando descobri, quando o Mario Baldani me pediu para escrever, para falar sobre a biocibernética, aproveitei este gancho. Ele é um gancho. Por que não? Ok. Entendeu? Por que não? E aí, era isso que precisava para realmente escrever. Então seria como se fosse um desafio e você aproveitou o gancho. Aproveitou o desafio, o gancho. Né? Opa, escreve aqui para mim. Ok, vou escrever. Sim. No que você escreveu, você tomou gosto pela coisa, percebeu que você tinha todas as ferramentas necessárias para, agora eu vou. Isso. Aí, quando comecei a escrever, gostei da disciplina. Ah, que legal. Que a disciplina, porque, disciplina. Todo dia, quase não vem aqui hoje, porque tem que escrever uma página. Uau. Entendeu? Estou escrevendo o 7º livro, Brasil daqui 150 anos. Entendeu? Então, exige uma disciplina tremenda. Agora, para a gente fechar, olha naquela câmera, e o que é que você falaria para um estudante que hoje está com 16, 18 anos, e ele está em dúvida a escolher a profissão? Qual que é o conselho que você daria para eles? Quem sou eu para dar conselho, entendeu? Dá uma dica, uma sacada. Não sei, olha, faz o que seu coração fala, faz o que sua intuição, escuta sua intuição. Maravilha. Entendeu? Isso não tem. Claro, não, eu também concordo contigo. Eu acho que se você faz aquilo que está no seu coração, o resto se faz, o caminho se faz. Sabe, Robson, amanhã o mundo será completamente diferente. Que coisa boa. Que este mundo aqui. Vai precisar de gente ético, de gente de bom senso, de gente que tem amor para dar, mas não de uma forma piega, não. É gente que se diverte amando a vida, entendeu? Fantástico. É isso aí. Muitíssima gratidão pela sua entrevista. Obrigadão. E eu te vejo no próximo vídeo. Vem comigo!